Saudações rubro-negras, isso aqui ó, é Flamengo. Então galera, ontem a gente fez o nosso vídeo, a gente expôs aqui a nossa opinião a respeito do jogo de ontem, né, contra o Palmeiras. E a gente colocou com bastante tranquilidade, bastante transparência o que a gente pensava sobre esse jogo especificamente, né? Então foi bem colocado, bem tranquilamente tudo que poderia acontecer e tudo que deveria acontecer no nosso ponto de vista, tá bom? A gente foi bem criticado por isso, pessoas aí mandaram recados falando que não conhece nada de futebol, não estão entendendo nada de futebol, mas se a gente olhar aí hoje as principais mídias esportivas aí do Brasil, dentro do contexto estão falando que o que o Dorival fez acabou sendo o que poderia ter sido feito nesse momento, de acordo com a atual classificação do time, atual visão do time, necessidades financeiras e tudo mais. Então a gente reforça aqui o que a gente falou, nossa opinião era que o Dorival entrasse mesmo com time misto, independente de qualquer coisa, porque no meu entendimento o futebol do Palmeiras não é tão grande assim como tem sido visto em todos os jogos, né? Eles enfrentam sempre times medíocres, times que estão em má fase, é verdade essa do Brasil, que times estão destroçados, sem grandes nomes, sem bons técnicos, enfim. Quando enfrenta time mais qualificado, o Palmeiras dá problema. Dá BO, não tem jeito. Ele tem muita dificuldade de jogar contra time certinho, contra time fechado, contra time com meio campo muito forte, com a defesa sólida, eles têm dificuldade. Ontem o Flamengo apresentou isso mesmo com time misto. Tinha alguns titulares e tal, mas a maioria era, né, tido como time B. Mas o time se apresentou muito bem, foi uma fatalidade aquele gol. No momento, né, difícil do jogo, o Palmeiras estava tentando pressionar para empatar, que é o que eles queriam, para ver o nível que estava. Eles não queriam nem vencer o jogo, o interesse deles era empatar, pelo menos. Porque nem foram com tanta sede ao pote assim, nem poderiam ir, senão ia tomar mais gols. Então foi acertada a decisão do nosso ponto de vista, o desempenho do Flamengo foi o que podia ser feito, e vamos dar sequência no campeonato aí e ver o que vai acontecer. As Copas, no meu ponto de vista, continuam sendo um pouco de prioridade devido ao valor financeiro que ela dá de retorno e também de prestígio. Como eu falei ontem, o prestígio da Copa do Brasil e da Copa Libertadores tem aumentado muito e virou a menininha dos olhos aí para os times brasileiros. Precisam de visibilidade e precisam de dinheiro também, que sem dinheiro não paga a folha de pagamento, a folha salarial, e o time não consegue fazer investimento, e é assim que funciona. Nosso futebol está assim, num patamar bem abaixo dos outros países aí a nível de Europa, né? Lógico que o sul-americano não dá nem para comentar, mas a nível de Europa o nosso time, o nosso futebol brasileiro está bem abaixo. E a gente não pode focar nos piores, a gente tem que focar na Europa, a verdade é essa. Se a gente se focar na América do Sul é retroagir, é dar um passo atrás na administração. Então nosso foco é igualar a Europa, essa é a minha mentalidade. Quem se aproxima dos gigantes vai ser gigante. Então essa não tem dificuldade em esclarecer isso aí. Então, no meu ponto de vista, foi acertada a decisão do Dorival, da comissão técnica. Bato palma para eles e vamos deixar e ver o campeonato, o que vai acontecer. Vamos acompanhar as próximas rodadas aí e ver o que acontece aí com o Palmeirinhas. Não é mesmo? Então, um grande abraço a todos. Vou deixar aí um trecho da coletiva do Dorival Júnior. Ontem ele explica os pontos aí que ele acha relevante para explicar por que ele colocou esse time misto, que eu concordei ontem. Podem ver o vídeo anterior aí que vocês vão ver isso aí, que eu relatei isso. E vamos ver o que ele falou, que uma das desculpas não, né? De uma das justificativas que ele deu ontem foi a respeito do campo. O campo do Atlético Paranaense é um campo pesado, a grama sintética lá é pesada, do Palmeiras também é bem parecido, também é um campo pesado, e ele admitiu que quando treinou o Atlético Paranaense era muito difícil fazer 3 trabalhos direto no mesmo campo deles lá. Então, para ele saber o conhecimento, que quem não tem conhecimento de como é o gramado sintético, como pesa para o jogador, como é o desgaste físico deles e muscular, principalmente. Então, gente, palmas para o Dorival, está fazendo um trabalho, do meu ponto de vista, perfeito. Bato palmas para ele. Dorival, você é o cara. Um grande abraço a todos aí. Fique com a declaração do Dorival Júnior aí
pelo jogo de ontem. Um grande abraço a todos e fui, valeu! Aquele time tido como reserva, tido como do brasileiro, mesmo sendo um jogo também com caráter tão decisivo, se puder até ser até didático do porquê das escolhas, se tem aqueles testes de secado e tudo mais, como é que se dá isso, dos outros entrarem no decorrer e por que não começar, enfim, ser didático, porque fala-se muito disso. Primeiro é que as pessoas não têm ideia do que é você jogar na Arena da Baixada, o campo sintético, e também aqui na Arena do Palmeiras. Fatalmente amanhã nós teremos os jogadores totalmente desgastados em relação a isso. Só para elucidar, nós, quando trabalhamos lá no Atlético, nós não podíamos fazer 2 trabalhos seguidos na Arena quando tínhamos jogos, porque os jogadores não suportavam esse tipo de trabalho em 2 momentos e mais uma partida. Então a nossa preocupação foi essa, um time que não é acostumado a jogar em 2 campos muito parecidos, né, em campos semelhantes. Eu não sei que reação nós teríamos na segunda-feira para estarmos em campo na quarta. Então a maior precaução foi nesse sentido. A segunda é que eu confio no time que eu coloquei em campo. Tanto é que o primeiro tempo nós não sofremos praticamente em nenhum momento. E tenho certeza que foi um jogo equilibrado, um jogo normal, uns 90 minutos, um jogo onde as 2 equipes poderiam ter alcançado o resultado. Nós também buscamos o resultado a todo momento, como o Palmeiras buscou. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de equilíbrio, mostrando que as 2 equipes são equipes muito parelhas, muito iguais e naturalmente com as suas características, porém com as mesmas condições de estarem nas posições que estão. Dorival, boa noite aqui, Lário Dalfogo da Flá TV. Queria que você comentasse um pouco sobre o Vitor Hugo, né, que tem sido cada vez mais protagonista nesse time, digamos, alternativo do Flamengo, mostrando muita personalidade, força também para a idade dele, já jogando como titular. Queria que você falasse um pouco sobre o rendimento dele. Olha, eu acho que não só o Vitor, né? A garotada que vem chegando com muita força, vem nas oportunidades que estão tendo, vem demonstrando a sua capacidade, as suas qualidades e condições e buscando um espaço na equipe. É assim com o Lázaro, é assim com o Vitor, Matheus da mesma forma, tem se comportado muito bem, o João já é praticamente uma realidade. Temos outros garotos aí chegando, mas eu fico muito feliz de estar vendo, né, a evolução, o crescimento de um jogador que tem uma característica única, né, e uma chegada muito boa por trás, entra a todo momento dentro da área. Um jogador muito interessante, que foge um pouco ao padrão daquele meia, né, ou de criação, ou meia que caia pelos lados do campo. Ele não, ele já é um meia um pouco mais agudo, que entra na área, que participa de definições, e isso aí tem sido muito importante para a nossa equipe. Dorival, boa noite. Quando você começou a usar o banco de reservas, ou ia começar a usar o banco de reservas, foi justamente no momento que saiu o gol de empate do Palmeiras. E aí você lançou mão logo dos 5 jogadores, fez as substituições, 2 e depois mais 3, e o jogo voltou para o controle do Flamengo, né? No momento em que os jogadores mais experientes que estavam no banco entraram. Você acha que, de repente, agora olhando para trás, talvez seja mais fácil falar, talvez fosse assim, começar a fazer essas substituições mais cedo ainda, ou foi dentro do que você imaginou, programou, e a fatalidade do gol ali acabou quebrando teus planos? Olha, o Palmeiras teve 2 oportunidades em jogadas semelhantes por dentro. Uma que saiu o gol e uma segunda logo na sequência. Até aquele momento nós tínhamos o jogo controlado, com algumas jogadas pelo lado do campo que o Palmeiras produzia, 2 boas chegadas pelos lados, e nós tentamos corrigir ali com posicionamentos. Quando nós iniciamos as nossas mudanças, né, que eu faria logo ali naquele instante, nós acabamos sofrendo gol. O Pedro estava ali pronto para entrar, juntamente com, acho que o Vidal, se não me falha, não, com o Ribeiro, desculpe. A partir dali nós automaticamente buscaríamos uma ou outra situação, mas manteríamos um pouco mais a posse de bola. E era isso que nós queríamos. Infelizmente o gol acabou saindo naquele instante. Até então não tinha motivos e razão para uma alteração.
quando fizemos a correção pelo lado direito do Palmeiras e esquerdo nós nos posicionamos um pouco melhor e inibimos um pouco as jogadas. No primeira troca de passinho que eles levaram para dentro, eles conseguiram uma bela definição. Foram felizes na jogada, mas até então o jogo estava muito igual, muito parelho, e começando a termos espaços para que pudéssemos aproveitá-los em contra-ataques. Dorival, boa noite. Boa noite. Gabriel Alfa, Rádio Sintonia Esportiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Ayrton Lucas, que foi muito elogiado, para muitos foi eleito o melhor jogador da partida. Eu queria que você falasse um pouco sobre a evolução desse jogador, que hoje ainda é reserva do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem contrato até o final do ano. O Ayrton Lucas, que está por empréstimo para o Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução que você vê no Camisa 6. Olha, eu acho que é nítido, é claro o que vem acontecendo. O Ayrton é um jogador importante para a gente. Quando você fala em reserva do Felipe, não, eu vejo os dois jogadores como titulares, momentaneamente em outro, sem problema nenhum. Tanto a prova disso é que hoje nós colocamos uma equipe que deu uma resposta aqui dentro, jogando de igual para igual, buscando, criando, saindo na frente, tendo naturalmente algumas dificuldades em alguns momentos, porém fazendo um jogo muito equilibrado, muito tranquilo e praticamente no mesmo nível da equipe do Palmeiras. Dorival, aqui boa noite, Rafael Jacobucci, portal Lance da Rede Voz Esporte e Rádios. Pelo pouco tempo de trabalho e no aspecto consistência e tática, é a melhor equipe treinada do futebol brasileiro? É difícil falar alguma coisa nesse sentido. Nós estamos buscando o melhor pelo Flamengo. Os jogos têm mostrado coisas muito boas e positivas. E mesmo assim, nós estamos intensificando trabalhos para que melhoremos ainda mais a capacidade e esse processo de evolução das duas equipes. Vocês veem que a cada rodada nós estamos variando uma equipe para outra, nós não temos mais lesões em momentos nenhum, nós temos duas equipes sempre preparadas, muito bem trabalhadas, pelo menos equilibradas em campo. Eu acho que isso é um fator importante, mas assim, para quem dirige é muito difícil você falar, olha, eu estou dirigindo hoje. Não, eu acho que eu estou dirigindo uma equipe que está passando com confiança, que está apresentando uma consistência muito boa, tem uma variedade de jogadas, tem trabalhos de infiltração, trabalhos de um terceiro homem que sempre aparece. Eu acho que isso daí é fruto de muito treinamento, muita repetição, e que vem começando a gerar ótimos resultados. Eu vejo muito mais por esse lado do que propriamente se nesse momento é ou não é. Eu acho que aí a definição é por parte dos senhores que tem uma condição maior aí de poderem avaliar. Boa noite, Dorival, Cidão Marino, Litoral News. Com o empate de hoje, a diferença se mantém em 9 pontos. Como que o Dorival Júnior sai do Allianz Parque hoje? Ainda esperançoso pelo título brasileiro, ainda acredita que dá? É uma diferença que a própria torcida diz, que é grande, mas que é reversível. Você também pensa assim, professor? Olha, eu acho que nesse momento você pensar em diferença, ela é considerável e respeitada. Você ficar pensando em diferença, nós temos que pensar rodada a rodada, a melhor atuação possível e tentar fazer a nossa parte. O que vai acontecer depois, não dá para se esperar. O importante é que há 60 dias atrás nós não tínhamos uma equipe confiável. Hoje nós temos duas equipes que se apresentam em qualquer situação, em qualquer circunstância, repetindo atuações com características próprias de cada uma. Eu acho que isso tem um valor muito maior do que avaliarmos nesse momento. Nós teremos ainda aí uma sequência importante de jogos que tanto poderá nos afastar da liderança como nos aproximar do líder. Então eu acho que nós temos que ter equilíbrio, tranquilidade e continuarmos buscando pontos importantes que foram deixados atrás no início, principalmente no início para o meio da competição. Última pergunta. Dorival, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Traquineto. Dorival, você falou que há 60 dias não tinha uma equipe confiável. O que você e sua comissão técnica fizeram para que o Flamengo hoje se torne um time confiável? Olha, nós estamos tentando trabalhar em todos os sentidos, em todos os aspectos, atacando todas as possibilidades possíveis. Os jogadores estão acreditando, propusemos uma situação, eles entenderam,
estão motivados, todo mundo atento, todo mundo ligado naquilo que vem acontecendo com a equipe. Todos são importantes. Quando foi colocado da titularidade de um ou de outro, para mim não existe isso. Tanto joga um quanto o outro nome, e eles dão uma resposta muito boa e positiva. Não se importam em jogarem no domingo ou na quarta. Está todo mundo engajado em um processo, em um projeto que, com certeza, se mantivermos essa postura, vai nos levar a ótimos resultados, e é isso que todos nós estamos, nesse sentido que todos nós estamos trabalhando nesse momento. Obrigado.